Oi, gente. Primeiramente, boa noite a todos vocês. Desculpa eu estar meio com um aspecto meio abatido, mesmo com a maquiagem, né? Dá pra ver minhas olheiras e tudo, mas eu queria falar de um assunto muito sério com vocês hoje. Domingo, dia 10/1, eu trabalhei. Eu trabalho em uma loja do shopping faz 3 anos. Trabalho com um público masculino. E trabalho no shopping Park Shopping, que é um shopping que tem várias lojas de alto padrão. E tava eu trabalhando no meu dia normal. Comecei a trabalhar, como todos os dias eu faço. E um domingo a gente é escalado, um domingo sim, um domingo não. Esse domingo foi a minha vez de ser escalada, né? E eu tava na escala e trabalhando normal. Tava eu com mais 2 colegas de trabalho, só tinha mulher nesse domingo, porque a maioria do nosso quadro é feminino. E de repente entra um cara. Ele estava mal vestido, mas a gente nunca julgou na loja por questão de roupa ou por nada desse tipo, né? Só que ele estava com os olhos muito vermelhos, ele estava com um cheiro muito forte de cigarro, alguma outra substância que eu não sei falar o que era, com uma bolsa muito estranha do lado, que toda hora ele ficava olhando a bolsa, estava sempre colocando a mão no bolso. E ele tava com uma calça preta, com uns bolsos, com alguma coisa que eu não sei falar se era uma arma, eu não sei falar o que era. E pediu pra ver terno, né? Falou que queria ver um terno. A gente já achou ele um pouco estranho, então já pedi pra segurança ficar de olho. E aí eu comecei o atendimento com ele, né? Como faço sempre, um pouco de medo, porque ele era uma pessoa um pouco estranha, e comecei meu atendimento. Fiz de tudo para que ele não quisesse ir pro provador, porque eu já estava com medo, já estava com uma sensação ruim. Daí ele falou que ele queria sim provar o terno completo e que queria ir pro provador. E aí colocava a mão no bolso. E aí eu fui, né, levar ele no provador. Entreguei a roupa para ele, ele quis ir pro último provador, onde as câmeras não pegam. Provou a roupa, vestiu, saiu do provador e pediu para me ajudar ele a vestir o blazer. Na hora que eu fui ajudar ele a vestir o blazer, ele me segurou muito forte pelos braços e começou a me apertar e passar a mão nos meus seios. Então eu saí correndo e pedi para as meninas chamarem segurança do shopping. E aí elas foram correndo, chamaram a segurança do shopping, mas até então eles não tinham chegado. Ele saiu novamente do provador. Um pouco dolorido para mim falar isso, mas eu tenho que falar. Ele saiu mais uma vez do provador e pediu para mim abotoar o botão da camisa dele. E colocava a mão no bolso. Então eu fui lá abotoar a camisa dele, porque eu tava com medo, porque eu não sabia se ele tava armado, se ele podia fazer alguma coisa contra a gente, e os seguranças nada de chegarem na loja. Então, no momento que eu fui abotoar o botão da camisa dele, ele me encostou na parede, começou a se esfregar em mim, passar a mão nas minhas partes íntimas, e o que eu fiz foi gritar por ajuda, né? Porque eu ainda agradeço a Deus, assim, porque Deus me deu essa força de poder gritar, porque talvez se eu não tivesse gritado, ele poderia ter feito alguma coisa pior comigo. E o que eu fico mais chocada é que os seguranças
chegaram na loja e não fizeram absolutamente nada. Ele se trancou no provador, ficou muito tempo lá, ficou um segurança paisana na loja, mas não fizeram nada, sabe? Você se sente... Como que eu posso falar assim? Eu não sei falar, você se sente desvalorizada, você se sente pequena porque você tá no shopping de alto padrão. Você sai de casa para trabalhar, você nunca imaginou que você poderia sofrer um ataque desse dentro da loja, né? Dentro do seu ambiente de trabalho, dentro de um shopping conceituado, onde existem milhares de segurança, né? Você acha que você está protegida, que jamais você poderia passar por uma situação dessa. Infelizmente eu passei. E é muito dolorido, sabe? Porque não fizeram nada, deixaram o cara sair. Como assim deixaram o cara sair? O cara abusou de mim, ele me tocou. E mesmo assim não fizeram nada. Falaram que eu que tinha que chamar a polícia. Aí eu falo, como que eu chamo a polícia se eu tô em estado de choque? Se eu não tô entendendo direito o que tá acontecendo, porque você não espera passar por isso dentro de um shopping. Então, como que você chama a polícia? Como que você tem cabeça, né? Então, eles só chamaram os brigadistas para me prestar socorro, porque eu comecei a passar muito mal, porque eu não tava acreditando no que estava acontecendo, né? E as minhas colegas de trabalho também não. A gente não acreditou que isso poderia acontecer dentro do shopping. E aí, no outro dia, que realmente foi cair minha ficha do que tinha acontecido, porque eu voltei para casa e eu tava sem acreditar. Então, eu fui para a delegacia da mulher fazer boletim. Ele deixou meus braços marcados. Eu tive que fazer corpo de delito. E eu fico pensando assim, como é difícil ser mulher, né? Porque muitos perguntaram, será que você não foi simpática demais e o cara entendeu errado? Mas que estilo de roupa que você tava? Eu tava de uniforme, eu tava trabalhando. E mesmo se eu tivesse com um decote, mesmo se eu tivesse com uma roupa que mostrasse meu braço, mostrasse alguma parte do meu corpo, isso não dá direito de ninguém chegar e tocar em mim. Não dá o direito, sabe? E aí você vai na delegacia da mulher e aí você fala o que aconteceu e eu acho, muita gente acha que não, mas eu acho que foi um descaso, porque você conta tudo e é muito dolorido você falar, você lembrar. E aí depois falar, eu tô trocando de plantão, você vai ter que contar tudo pra outra pessoa de novo, sabe? É como se não desse importância o que você tá sentindo. E muitas pessoas falaram, você vai na delegacia? É, tipo, muito constrangedor. E na delegacia é muito isso, é muito aquilo. Sempre tenta procurar uma culpa, como se a gente fosse culpada por ter passado por uma situação dessa. Então eu tô aqui pra falar pra vocês não se calarem, sabe? Ele fez isso comigo, ele não foi preso. Mas ele pode fazer isso com outras pessoas. Então, o correto é a gente denunciar, né? A gente não pode se calar. A gente que é mulher não pode se calar. A gente tem que ter força para lutar e esperar. Infelizmente, eu sou uma pessoa que eu acredito sempre no melhor das pessoas, né? Eu acredito que o mundo vai mudar, que o mundo precisa de mais amor, sabe? Mais amor ao próximo, mais compaixão. E o que eu mais me choquei é que, tipo, um shopping, como o Parque Shopping daquele tamanho, não ter feito nada, não ter me ajudado, não ter chamado a polícia, não ter prendido o cara. Falar que eu que tinha que fazer isso. Como que você faz alguma coisa quando você tá em estado de choque? Quando você é abusada, você se sente desprotegida. Você sai de casa agora com medo de você trabalhar, porque às vezes você acha que vai acontecer isso na rua.
Mas não, pode acontecer dentro do seu trabalho, em um shopping movimentado. E o que mais é dolorido é que ninguém fez nada. Não chamaram a polícia e deixaram simplesmente ele ir embora. Mas eu também quero agradecer todo o apoio assim, que eu recebi da minha empresa, principalmente da esposa do dono da minha loja, que ela é uma pessoa maravilhosa, que ela nem me conhece pessoalmente e que ela prestou total apoio, se importou comigo, perguntou se eu tava bem e falou que ela entende por ela ser mulher, porque muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas acham que você deu algum tipo de liberdade para o cara entrar na loja e fazer isso, mas não, ele já entrou mal intencionado, ele já entrou querendo fazer maldade. Então eu tô aqui passando para falar para vocês não se calarem, mulheres. A gente tem que falar sim, a gente tem que denunciar sim, porque do mesmo jeito que ele fez isso comigo, ele pode fazer com outras pessoas. Então era só isso que eu queria falar para vocês hoje. Obrigada a cada pessoa que me estendeu a mão, que me ajudou. Não tá sendo fácil. Eu acho que eu nunca pensei chorar tanto entre o domingo e a terça-feira, né? Acho que eu chorei tudo que eu tinha para chorar, porque você fica sem acreditar que realmente isso aconteceu, que realmente isso está acontecendo com você. Mas também eu quero agradecer muito a Deus, porque ele não conseguiu fazer nada mais que isso, e por eu estar viva, pelas minhas amigas estarem vivas, e por Deus colocar pessoas maravilhosas no nosso caminho. Então era isso que eu queria falar para vocês. Não se calem, denunciem.